você não tinha estudos e havia uma suposição, e como o efeito, supostamente, o efeito adverso era menor, você optou por usar. Até aí tudo bem. Agora, se você vai usar, vou pensar para custos, né? Que é, por exemplo, o caso da vacina, né, do Covid hoje. E há quem diga que fala, mas esses exames, esses estudos não ultrapassaram, eu entendo, a fase 2, a fase 3 de testar em clínica. Que há quem defenda isso. Então, mas aí você precisa. A gente já vai chegar nisso, mas só pra gente matar essa questão. Aí o que você precisa fazer, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando surge essa questão, em debate, ainda mais vocês que estão na área de direito, operadores do direito, é definir quais são as regras para você debater. Vou falar da cloroquina e já volto para a questão da vacina. Vamos falar da cloroquina. Qual que é a regra? Olha, a regra que eu vou usar é a regra utilizada nos últimos 40 anos, 20 anos, 30 anos, para definição de um tratamento pelo SUS, vou dar um exemplo, ou pelo sistema americano, ou pelo sistema inglês. O americano é mais sério ainda, porque é tudo, absolutamente tudo cobrado. Né? Qualquer tratamento é cobrado ali. Então, quais são? Eu vou definir o parâmetro. O parâmetro que nós estamos usando é esse. Definido o parâmetro que você está usando neste parâmetro, só são aceitos medicamentos que passaram pela fase 3, certo? E que têm a sua eficácia comprovada para isso. Ou que passaram, pela fase 3, medicamento para doenças raras não tem fase 3. Tem medicamento aí que não tem fase 3. Não tem como fazer fase 3, porque você tem 100 indivíduos no mundo com a doença. 200, 1000 indivíduos no mundo com a doença. Então não tem como você fazer fase 3. Mas, baseado neste cenário, as melhores evidências aceitas neste momento para medicamentos para doenças raras é essa. Definir qual é o critério. E dali você segue. No caso das vacinas em específico, e aí o que você precisa fazer também é desmistificar isso, né? A gente tem uma mistificação sobre a questão da vacina. Ela foi feita em 12 meses, ela não passou por fase X. Aí você precisa trazer as fases. Se você não conhece as fases, vacina ela precisa passar pela primeira fase. A primeira fase é a fase de segurança, feita com menos de 10 pacientes, na média. Menos de 10 pacientes. Bancada. Passou pela fase de bancada, mais da metade das vacinas que estavam em estudo no Brasil morreram na fase de bancada. Segundo, precisa passar pela primeira fase clínica, e você tem a pré-clínica que é em animais, não vai fazer animais, vai fazer animais de pequeno porte, grande porte. O ideal, geralmente, se faz rato, então a gente faz muito com porco e ovelha, macaco, acabou, mas talvez tivesse que rediscutir o uso de macaco para esse caso, mas só dando um exemplo. Então, fez a pré-fase clínica, não fez a pré-fase clínica, fez em humanos. Passou pela fase de segurança? Passou pela fase de segurança. Outros tantos aí de estudos morreram na fase de segurança. Estudos de comunicação não fica, uma das maiores farmacêuticas do mundo, morreu. O estudo começou a gastar uma bala, volumes gigantescos de recursos eles empenharam, e este estudo, em uma das fases, ele morreu. Aí você passar dessa fase de segurança, você precisa fazer outras fases de estudo. Agora nós vamos testar. Sobre a vacina, e aí o que as pessoas não entendem, estou dando um exemplo dessa vacina específica, a gente podia falar de outras vacinas. As vacinas tradicionalmente são desenvolvidas por laboratórios que têm interesse econômico. Ponto. O laboratório, quando tem interesse econômico, ele tem o cuidado com a patente deste medicamento, deste fármaco. Então ele desenvolve de acordo com as fases de segurança, mas de acordo com a fase de sigilo dele. Então, no geral, ele terceiriza por uma equipe muito específica os testes, ele faz estudos clínicos em locais mais estratégicos, ele toma cuidado para que não haja vazamento de informações, embora essas informações tenham que ser públicas no Brasil, por exemplo, mas ele toma cuidado com o andamento, com o vazamento das informações, e aí ele vai testar, por exemplo, 10 mil pacientes. Para você recrutar 10 mil pacientes na cidade de São Paulo, não é tão fácil, porque você precisa ter o paciente que seja propenso a caso Covid, ou o paciente que seja propenso a pegar dengue, se a gente vai testar para dengue, ou para HIV, eu preciso testar e pegar para HIV melhor. Vou testar em 10 mil pacientes para HIV. Não é tão fácil. Eu preciso achar um público de risco, eu preciso vacinar, eu preciso esperar X anos ou X tempo para ter esse resultado e analisar. Mas sou eu com a minha vacina aqui, debaixo do meu braço, com a minha patente aqui, tentando, porque é muito caro, o estudo é muito caro, é muito caro. Né? A gente vai investir milhões, talvez bilhões aqui, eu preciso
guardar isso aqui. O que aconteceu na Covid não foi isso. O que acontece com outras vacinas. Nós tivemos, em muitos casos, estudos open label, né? Que são os laboratórios abertos. Nós tivemos muitos, na maioria dos casos, os estudos multicêntricos. O que acontece? Eu preciso de 10 mil pessoas para tomar essa vacina. Para ganhar um exemplo. Eu vou testar 1000 em São Paulo, 1000 no Rio, 1000 na Finlândia, 1000 em Nova York, 1000 em Nova Delhi, na Índia, 1000 na China, vou testar 1 milhão na China, certo? Por quê? Porque eu coleto dados muito rápido. Você coleta todos os dados, eles são cegos. Como você padronizou os métodos, você padroniza todos os métodos, certo? E aí você sobe esses dados, um auditor independente, alguém que vai analisar os dados independentemente, vai analisar e vai dar o parecer. Foi o que aconteceu com as vacinas. Essas análises foram feitas por mais de uma agência de checagem, na maioria dos casos. Beleza. Isso quer dizer que a gente está numa vacina ideal? Não, isso quer dizer que a gente tem que avançar muito nessas fases. Vou dar um exemplo do que se pode ser feito ainda. Não se, assim, está sendo feito. Mas na época era o que havia. Eu vou dar a vacina. Será que na faixa etária de 27 a 32 anos, a vacina A é melhor, a vacina B ou a vacina C? Começa um novo estudo clínico. Olha a demora. Quando você vai publicar uma vacina no geral, você tem que ter tudo isso já pronto. Mas, olha, eu testei em paciente de idade dos 20 aos 60 anos. É muito largo esse estudo. 20 a 60 anos é muito largo, eu concordo. Mas você vai precisar fracionar com o tempo, vai precisar fracionar. Mas os dados que nós tivemos desenham de que a melhor opção para o combate à pandemia neste momento, de acordo com as evidências que nós temos neste momento, é a vacina. Não foi feito a cega, a escura. Precisa melhorar? A gente precisa refinar, a gente pode verificar a diferença entre de gênero. Hoje medicina de gênero é um negócio bem interessante. Vamos diferenciar medicina de gênero, medicina por etnia, porque se uma diferença médica, para verificar qual é o melhor. Pode ser feito isso? Pode. Cabe um debate científico sobre isso? Cabe. Cabe um debate científico sobre isso. Agora, o que não cabe é dizer que 17 pessoas morrendo na Baixada Santa, uma cidade que eu inventei, nunca fui lá, não conheço, não sei quem que é, eu tirei do meu nariz a ideia. É isso que não cabe. Então a gente tem que tomar cuidado. Em direito, existem muitas discussões sobre os medicamentos raros e sobre tratamentos que não estão cobertos pelo rol do SUS. E aí, talvez essa seja uma das melhores formas de você... Qual que é a forma que a gente referencia hoje? Talvez a gente precise discutir isso? Precisa discutir. Mas talvez a gente tenha que ter discussões, debates científicos maiores ainda, né, sobre isso. Antes da pandemia, a gente quase não discutia mais a escolha de Sofia no Brasil. Eu falei em fevereiro de 2020, eu estava numa aula com uma colega, dando aula, eu falei assim, sobre a escolha de Sofia, eu falei, é impensável isso. A escolha de Sofia no Brasil a escolha de Sofia é quem vive, quais são a escolha por idade, escolha por critério de saúde, né? Compensa dar um medicamento de R$1 milhão para uma criança que tem uma possibilidade de viver mais 10 anos só, mais 5 anos, ou compensa eu pulverizar este 1 milhão no tratamento para, no nosso caso, mas se fosse pneumonia, tuberculose, qualquer coisa, HIV, onde a pessoa tem possibilidade de viver 20 anos, ela está numa fase laboral e tal. Essa, de forma bem grosseira, né? Bem grosseira, talvez a gente precise avançar nesses debates. Esses debates, eles precisam ocorrer e eles vão ser instrumentalizados, a gente não ser pego de novo em uma nova pandemia aí, sem saber o que a gente vai debater. Então, a falácia da falsa equivalência, que é o que nós acabamos de falar aí. Eu vou dar um exemplo da falácia da falsa equivalência, já que eu não queria nem entrar nesse tópico, porque é o que mais está da questão da Covid, porque é o que a gente está vivendo aí nesse tópico. Mas a falácia da falsa equivalência seria como a pessoa fala assim, imagine, Covid no mato, tomei Kipoclan ali, qualquer coisa, tomei um zinco, não sei o que, e melhorei. Eu tô te dizendo aqui, provando que nós tivemos X casos, desses casos 1% evoluiu, e aí você do nada me fala que, com uma simples frase, você acaba com todo o meu argumento. Imagina, eu tomei, vivi, estou bem, eu tomei, o Zé tomou, o João tomou, e a Maria tomou. Isso quer dizer que é mentira? Não quer dizer que é mentira. Ele quer dizer o seguinte, que o seu não é equivalente, porque a sua amostra ela é mínima, ela é pequena. Você fala assim, eu já tive esse debate com um colega, e nesse debate ele falou assim, mas eu tomei e fiquei bom. Tudo bem.
Não tinham todos os estudos randomizados. O João tomou, o fulano tomou, o Pedro tomou, o Zé. O universo dele é tão pequeno que se ele conhecer 100 pessoas que tomaram, ninguém conhece 100 pessoas que tomam um medicamento X aqui. Ninguém. Né? Você não, é igual você não consegue contradizer uma prova que tem uma amostra maior. Ah, mas aí são os grandes laboratórios, tal. Aí é um outro debate. Em outro momento a gente faz debate. Não pode misturar debates também. Se você mistura debates, você volta essa terra. Se Jesus era louro ou moreno, aí complicou tudo demais. Então quando você fala assim, nessa falsa equivalência, olha, eu faço tratamento, tenho câncer de esôfago, câncer de intestino, eu tomo isso, aquilo, o medicamento que eu tomo, ele teve estudo clínico com X pessoas, e eu tomo esse medicamento, e a minha evolução é Y, Z. Imagina, toma uma bosta batida, ó. Vamos lá. Ó, pode ser que funcione? Pode ser. Mas não tem a mesma equivalência. Não é. Daí quando você fala isso, parece. Relação não implica causalidade. Não é porque tá dando certo pra eles que é a causa. O Zé toma um medicamento que custa X mil reais, ele faz o tratamento e ele diz que tá ficando bom. O Antônio falou que a avó dele, que ele tomou babosa e tá dando tudo certo. Então eu vou decidir o que eu vou fazer aqui. Porque quando a pessoa que está participando do debate, você não tem os parâmetros iguais para debater, não tem. Parece que é uma questão de opinião sobre o assunto. Parece que assim, eu vou fazer o que eu achar que é melhor para mim. Cada um com a sua verdade. Cada um com a sua verdade. Parece que eu sei que o pessoal da área de humanas é mais complexo, muito mais complexo. Mas parece que eu vou usar cinto ou não vou usar cinto? Esse é um exemplo de muito bacana. Não, eu vou usar cinto porque estudos indicam que pessoas que acidentes com cinto, o nível de letalidade é X, o nível das pessoas de sequelados é Y, e o nível de letalidade sequelados, os que saíram sem nenhum risco e tal. Beleza. Então por isso, João, eu vou usar cinto. Aí você me fala assim, eu não vou usar cinto porque eu sofri um acidente, cara. Eu tava sem cinto, e realmente conheci isso. Eu tava sem cinto, e aí o carro capotou. Na primeira capotada que deu, eu saí do ferro e levando pra fora do carro. Tô vivo, tô bem, não tem essa marca aqui. Os outros 3 que estavam no carro estavam assim, morrendo todos. Eu conheci um caso como esse, dando só exemplo. Pô, não é que. Daí você fala assim, então eu vou decidir se eu vou usar cinto ou não, porque um viveu, o outro não viveu. É uma falsa equivalência. Não pode ser assim. Essa falsa equivalência não pode ser dessa forma. E isso é uma questão de desenvolvimento cognitivo. Pensando na escola, eu sou professor de seção do direito, Sou professor. Então, nós somos professores, então veja, é uma questão de desenvolvimento cognitivo. Então as crianças chegam no 6º ano, 7º ano, por vezes no ensino médio, pauta todas as suas conclusões em sala de aula a partir de falsas equivalências, a partir de suas experiências próprias. Não é? Então, para que serve? Eu já falei isso para uma pessoa. Professor, mas eu falei, estou apresentando, olha o quadro, presta atenção, vamos pensar melhor. Não, professor, eu não acredito nisso, mas tudo bem, calma, né? Mas eu não quero que você recrudesça, certo? Não recrudesça, abre a cabeça. Estamos na escola para aprender algo para além daquilo que é a nossa experiência. A realidade, a gente não consegue enxergá-la plenamente, totalmente. Nós, cada um de nós, a partir do nosso pequeno mundo. Então, o mundo, vasto mundo, mais vasto do meu coração, caramba! Depois Drummond vai rever, ele vai dizer, não, o mundo é muito mais vasto do que eu. Então, isso é crucial para dentro da escola. Sim. E dentro da escola no ensino regular está bastante difícil fazer isso, porque, em primeiro lugar, a escola tem o Ibope. O Ibope professor, seja muito legal, não exija muito, porque o seu Ibope diz se você fica ou não. Então, veja, para fazer o debate na sala de aula, eu tenho que chegar e já
ser um professor legalzão, falar, pessoal, não vamos ler 3 páginas, não. Vamos fazer um debate. Sem a devida, estamos falando de preparação. Preparação. Certo? Sem preparação não tem Então, debate. eu falo isso porque houve uma comparação, alunos comparam, entre mim e um professor de história, professor de geografia e professor de história. Professor, por que você não deu um debate ainda? Eu falei, como é que... o professor fulano, ele está dando debate, mas esse é o primeiro dia de aula, ele já está dando debate? Professor, é que a gente já gosta de debater. Eu falei, não, nós estamos nos preparando para o debate. Professor, pois é, que escorre lágrimas de sangue se você exige uma leitura de meia página, não é? Não, pessoal, peraí. Então há um esforço hercúleo para se fazer entender que é preciso se preparar para o debate. E outro, o professor tem que manter uma certa postura em escola privada para manter o seu emprego, não é? Então, então aí você não consegue devidamente preparar os alunos para o debate. Primeiro ponto, não é? Então, é crucial isso que você está falando para mim, porque é isso que devemos fazer, para que os alunos se demovam das falsas equivalências características da idade. Eles estão se desenvolvendo, características da idade, características da maneira de pensar no mundo. Não é? E nessa falsa equivalência ainda, agora a gente tem não só a falsa equivalência do nosso colega ao lado, como a gente tem a falsa equivalência da mídia inteira agora, dos meios sociais e aí por diante. De casos isolados. Eu Eu dou aula para advogado, né, em pós-graduação Lato Sensu. Aí eu conto, a tese aqui prevalecendo em todos os tribunais, está aqui jurisprudência, tal, mostro tudo. Aí o cara, mas eu tenho um caso que, olha, não deu certo, então é muita falsa equivalência atrelada a um experimento que ele teve. E agora você tem que fazer... Que ele quer embasar tudo. E além de debater com todo esse, ainda o seu aluno vai chegar na casa dele, vai colocar o tema no YouTube, vai ver alguém falando assim, olha... Alguém falou diferente de você. Exato. Então, essa falsa equivalência, ela é... Nós, professores, estamos sofrendo muito com a galera do YouTube. Ela é muito... Por isso que eu falo, você tem que referenciar. Se você não estabelece a regra do debate, o debate tem que ocorrer com regra, a discussão tem que ocorrer. Se você não estabelece a regra, você abre as portas para todos os tipos de interferências não qualificadas. No seu caso, com o tempo do Felipe, os doutores da medicina, o Conselho Federal de Medicina, está aí falando para receitar, não está indo contra contra a falácia, não é? Sobre a cloroquina e tudo mais. E é incrível mesmo, né? Você, um colega seu dando aula para um colega, mas certa vez que num encontro entre geógrafos e pessoas do direito, faz tempo, 10 anos atrás, aí os alunos da PUC, alguns deles, rebatendo a partir dos casos específicos, não é? Com argumentos meramente casuísticos. Ou argumento de caso, tudo bem, é tranquilo, depende então do que vocês estão fazendo. Existe uma área da ciência que é análise de caso. Cada um tentando refutar o professor que está lá com a pesquisa, né? Mas o meu caso ontem e tal, onde eu faço estágio. Então, o estudo de caso, ele é o primeiro, tirando depois, que é o observacional, basicamente, o estudo observacional de caso, ele é o primeiro degrau da Constituição de um arcabouço científico, mas é o primeiro degrau. Você observa, geralmente é uma observação quase espontânea, muitas vezes, uma observação quase espontânea, de desenvolvimento, quase tudo natural, não é natural porque você não deixa, mas você observou, a partir daquilo ali se levantam as hipóteses, as questões. E aí você precisa validar. Aí você precisa fazer todo o processo de validação. Porque se você fica só no estudo de caso, é raso demais. Adiante já a validação, de alguém que já apresenta para você validações. E, professor, rapidamente, em primeiro lugar, tem isso. Não é? Por isso que a escola pública, você sendo concursado, você não tem como ser demitido por conta de diferenças políticas. Tem a sua pseudo-estabilidade. Você tem a sua pseudo-estabilidade. Eu fui! Você foi, né? Fui. Não, mas aí... Depois de um padre de 10 anos até hoje. Mas ainda há uma garantia, há uma primeira, mínima. Então. Mas Por outro lado, a escola sem partido pegou.
pegou O que eu digo, ciências foi o que a gente humanas, abriu. Nós né? vivemos um momento muito complexo para o debate, e esse momento cada vez mais complexo. Então, Então precisa qualificar esse debate nesses ambientes, Os senão debatedores estão bem desqualificados. precisa qualificar. Tá. Aí, um ponto que a gente precisa abordar, embora alguns tópicos sejam constrangedores ali, assim, alguns tópicos são tópicos emocionais, mas a gente precisa tornar esses tópicos um pouco mais teóricos. É possível remover a emoção de debate? É difícil você remover a emoção da ciência, porque, no geral, nossas dissertações, teses, da área das ciências exatas, que é um pouco mais diferente, mas no geral, a maioria em educação, por exemplo, elas são objetos que nos apaixonam. Aí você fala, não, eu vou fazer minha tese sobre direito civil porque eu sou apaixonado por direito civil. Constitucional porque eu sou apaixonado por constitucional. Direitos humanos, porque eu não conheço muito bem a direito, então, direitos humanos porque eu sou apaixonado por direitos humanos. Tudo bem, você vai trabalhar em 3 causas no Brasil só. Se você não vai trabalhar no governo, pro banco, vai ser muito difícil você... mas eu vou fazer porque eu sou apaixonado. Então é muito difícil você mover de um debate a sua paixão. E a gente vai verificar isso outra vez, com coisa chamada de viés de confirmação. Então, como os debates, no geral, as discussões são muito apaixonantes, você tem questão de viés de confirmação, você precisa eliminar o viés de confirmação do debate, verificar isso aí. Agora, é possível tornar ele mais teórico? É possível tornar ele mais teórico. E aí a gente vai estar desde a questão de pausas durante o debate, tempo do debate, não esse debate de TV que nós vimos, no argumento, no contra-argumento, exposição, referenciamento. Então você precisa, embora os nossos temas que nós debatemos no geral são causas apaixonantes, em ciências humanas muito mais, humanas e filosóficas, muito mais do que isso. É difícil alguém discutir apaixonadamente sobre uma mitocôndria. Muito difícil, não. Vamos discutir apaixonadamente sobre mitocôndria. Muito difícil. Você discutir sobre PCR. Gente, todo mundo hoje no Brasil já sabe mais ou menos que é PCR, tem a ver com o exame de sangue para Covid. Até alguns anos atrás se discutia a modelização dos PCRs, se esses PCRs tinham que ser real time ou não. Então, era um debate que se ocorria em 15 pessoas na cidade de São Paulo. Não estava na maior cidade do país. 15 pessoas era muito. Hoje em dia todo mundo está discutindo se a gente tem que colocar PCR no aeroporto. Para todo mundo que chegar, a gente talvez tivesse que poder por batelado. Depois teve uma discussão disso, onde talvez seja uma causa para direita, onde se propôs e eu discuti essa questão sobre as barreiras sanitárias e possíveis ameaças para a pandemia. Por exemplo, a gente consegue hoje analisar um avião inteiro com pouco de saliva. Ele embarca no aeroporto X, ele vai chegar no aeroporto Y, nós já temos o laudo dele. A gente pode notificar e colocar em quarentena esse avião inteiro. PCR. Essa é uma discussão que nós não tínhamos antes. E essa é uma discussão que nem o direito estava fazendo antes. Será que ele deve fazer? Será que isso é restrição de direito? Será que não é restrição de direito? É apaixonante. Mas você precisa remover a paixão, diminuir, não remover, porque é impossível remover. Na figura do pesquisador, na figura do professor, na figura do debatedor, na figura dos participantes. É quase impossível você remover essa paixão, mas você pode tornar ele mais técnico. Você pode tornar ele mais técnico. Aí, em vez de você ter que debater se é privar liberdade, ou só se é privar ou não, liberdade ou não, você talvez precise, para discutir essa privação da liberdade, não só advogado, mais uma vez, mas a área de dados. Olha, para nós debatermos se essa privação, já que todo direito é subjetivo, na prática o direito é subjetivo, né, só a vida que não é, se não me engano, tá vendo? Resumindo ali, talvez a gente precisa debater o seguinte: é possível que um paciente infectado ou um infectado contamine X, Y, Z, se não houver... Quando você tem esses dados para debater, o debate fica mais técnico. Você consegue agora levar isso para um outro nível do que só o nível, não, é restringir, vai prender, e ainda quando você está conversando, ele parte para esse nível, né? Às vezes você está discutindo sobre restrição e daqui a pouco já virou prisão. Né? Você está discutindo sobre se você vai avaliar se aquele paciente está infectado ou não, e daqui a pouco ele já evoluiu para um debate, assim, se ele não tem regras, de que o que você está fazendo é muito parecido com o movimento nazista, porque você está separando os infectados. Então, precisa discutir. Restringir o tópico desse debate. Nós vamos debater o quê? Como nós vamos debater? Nós vamos debater
questão dos PCS. O que dentro dos PCS nós vamos debater? A viabilidade econômica é uma coisa. Vamos debater só a viabilidade econômica nesse momento. A viabilidade científica é um outro debate. Vamos debater a viabilidade científica. Se existe liberdade de restrição, o debate. Se isso afronta os direitos nacionais, outro debate. Se isso afronta os direitos internacionais, é outro debate. São debates que você tem que... eles precisam ser desmembrados, porque senão você não consegue avançar com a tese no debate. Porque esse é o... professor aqui, professor, pesquisador... Um dos grandes males de todo pesquisador, e onde muitos morrem na praia, é porque o objeto de pesquisa dele se expande tanto, que ele não consegue ter fim na pesquisa. O debate é a mesma coisa. Às vezes ele se expande tanto, que você não tem fim no debate. Acabou o debate, você não discutiu nada. Você pulou de um assunto para o outro. E dar voz ao contraditório. Dar voz ao contraditório não é dar voz ao negacionismo científico, ou dar voz ao contraditório é ter a capacidade de analisar evidências ali, ou de escutar quando se há proposta de evidências, né? E em especial em áreas que você não consegue, você tem duvidar, você tem diferentes paradas, você tem dualidade nas coisas, né? Em direitos tem muito, em humanas tem muito isso. Em exatos, tirando se é luz, se é raio, ou se é onda ou se é partícula, a gente não tem muitas dualidades para discutir. O que a gente tem é só a dosimetria, a causa e por diante. Mas tirando a luz, que é uma partícula, nossos paradigmas eles são mais concretos do que das ciências humanas. Para isso, né? Então a gente precisa tornar esse debate mais racional. A gente quer evoluir no debate. E nós precisamos ser capazes de analisar e ajudar quem está participando, quem está ouvindo, a analisar. A gente precisa conduzir essa capacidade de diálogo. Se nós não fazermos isso, também o nosso debate ele perde a qualidade, a gente vai conseguir, quem tiver a melhor capacidade que é o que geralmente os advogados fazem, né? Quem tem a melhor capacidade de argumentação ali, vem esse debate. Então, a gente precisa ter esses pontos aí. Agora, dentro do debate, e a gente teve alguns casos aí durante a pandemia, a gente precisa remover a agressão e o sarcasmo. Essa é uma coisa muito comum no debate. Em especial em debate em ambientes escolares. Em ambientes universitários também. Mas escolares, o sarcasmo e a agressão ele não colabora com o bom ambiente do debate. Nós vimos isso também, por exemplo, na questão de uma rede de TV nova aqui no Brasil que tinha um quadro só sobre debates. E houve constrangimento dos debatedores em vários momentos. Uma dos apresentadores ali, um foi demitido, o outro não faz mais parte do quadro. Por quê? Porque o debate ele assumiu um nível tão agressivo. Quando você debate ideias, no debate de ideias não pode haver agressão, porque senão não há debate. Se você tem medo de expor a sua análise sobre aquilo, ou defender uma visão sobre um determinado assunto, se você tem medo de que você vai ser ridicularizado, retalhado. Em níveis mais altos, você tem medo de ser retalhado, né? Em níveis mais altos. Vou debater isso aqui, o reitor vai saber, o coordenador vai saber, o professor, o diretor vai saber, e eu vou ser retalhado. Agora, ao inverso, que são os nossos educandos, ele fala assim, eu vou me posicionar sobre isso, e o meu amigo vai me retalhar, ele vai me discriminar por causa disso, ele vai tirar sarro de mim por causa disso. Eu não vou impor, durante o debate, a função das perguntas, né? Nos debates, e quando eu digo debate não é só debate frontal, é debate em sala mesmo, é conversa mesmo. A função das perguntas. Eu não vou perguntar porque eu tenho medo da ridicularização. Eu não vou me posicionar sobre um assunto porque eu tenho medo da ridicularização. Eu não vou participar do debate porque eu vou ser depois agredido, e não agredido nem que agora evoluiu ao ponto da agressão física, né? Há alguns anos atrás a gente não falava sobre isso, mas agora agora a gente evoluiu para esse ponto agora, para esse nível. Alguns anos atrás a gente não falava, não chegava assim no nível. Então, se você tem medo da agressão e você tem medo não há debate.
debate no corte.